E aí galera, beleza? Meu nome é Salatiel Júnior e o vídeo de hoje é sobre a Arca de Noé. Eu queria agradecer ao usuário Milson Félix pelo comentário que ele fez no meu vídeo sobre Gênesis. Ele me alertou sobre uma questão que me motivou a fazer esse vídeo. Eu sei que todo mundo já ouviu essa história, todo mundo já está com o saco cheio de ouvir a história de Noé levando os animaizinhos lá na arca e tal. Mas tem uma coisa que eu achava, e eu acredito que todo mundo que conhece a história também achava, que Noé passou 40 dias e 40 noites no barco. Mas na verdade, o que eu acabei descobrindo é que além dele conseguir fazer o impossível, que é colocar todas as espécies de animais no barco, ao contrário do que muitos pensam, Noé ficou mais de um ano na arca com aqueles animais. Dá pra acreditar numa história dessa? Você acha que eu tô de palhaçada, né? Eu também, a primeira vez que esse usuário mostrou pra mim, eu tive que ir lá, fazer a pesquisa, olhar nos versículos bíblicos, procurar em fóruns para ter a comprovação. E realmente é verdade. Na verdade são exatamente, 377 dias. Então vocês estão vendo aí, ó. Noé ele entrou na arca com 600 anos e saiu com 601. Vocês estão vendo o gráfico aí, ó. Considerando a contagem do tempo, dos 150 dias, os primeiros dias. Aí depois você fazendo as contas, passagem ao momento em que a chuva começa, tal, até a hora dele sair, isso dá aproximadamente 377 dias. 1 ano e 12 dias dentro de um barco com todas as espécies de animais e ele conseguiu sobreviver. Depois tem muita gente que fala que eu debocho da palavra de Deus. Tem gente que fala que, nossa, você fica escarnecendo, você fica blasfemando contra Deus, falando mal de Deus. Ah, dá-me paciência, né? 1 ano dentro de um barco com todas as espécies. Como que Noé iria alimentar todos esses animais? Como que iriam caber todos esses animais num barco e eles ficarem lá 1 ano? Sem sol, sem um habitat natural, sem nada, enclausurados em jaula. Como que eles iriam sobreviver? Nem nos dias de hoje isso seria possível, manter 1 ano um barco navegando com todos os animais e suprimento para tudo isso. Mas talvez algum de vocês deve estar falando, você está inventando as coisas, você está criando coisas da sua cabeça. Noé ficou 40 dias e 40 noites. Faça o seguinte, pega a sua Bíblia, abre lá em Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então no ano 600 começou o dilúvio, as janelas do céu se abriram e todo o planeta hipoteticamente foi inundado, teoricamente. Aí tem todo o contexto, você vai lendo lá que todo ser vivente foi destruído, blá 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 blá. Chegando no capítulo 8, no versículo 13, acompanhe comigo. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Aí nos versículos posteriores, eu não vou colocar que não precisa, se você ler aí, Deus diz para Noé cair fora da arca, para ele sair da arca, que já está liberado. Então, se você pegar esses dois versículos, já dá para perceber que ele passou mais de 1 ano dentro da arca. Se você é uma pessoa sensata, uma pessoa que ao menos parou para pensar nessa história, você vai ver que é totalmente ridículo. É praticamente impossível uma história dessa acontecer. Todos os animais dentro de um barco, e nem se fosse o Titanic iriam suportar todos os animais. E mesmo que suportasse todos os animais, vamos supor, de uma forma totalmente estratosférica, que os animais coubessem nesse barco. Noé conseguiu alimentar todos os animais durante 1 ano. Durante 1 ano ele conseguiu ter suprimento para sustentar todos os animais. E todos os animais sobreviveram naquelas condições maravilhosas, com ar-condicionado, com GPS, TV de LCD, porque você imagina como é que deveria ser o fedor daquele barco. Um montante de fezes, de urina e por aí vai, Eu estive dando uma olhada aí nas perguntas e eu encontrei uma argumentação muito interessante de uma cristã tentando defender a história de Noé. Veja que ela mesma não acredita nessa história de forma literal. Então, para ela não descartar e dizer que isso é tudo uma fantasia, uma mentira, olha só o argumento que ela usa. E é um argumento que a maioria dos cristãos usam para tentar justificar Noé. Bom, aí ela diz, a Bíblia não é um livro científico e não deve ser lido como tal. Realmente isso eu concordo plenamente. Aí ela se refere ao começo, da história de Noé, dizendo que ele era santo, tal.
e depois ela vai discorrendo os argumentos para defender essa história. Olha só os argumentos. Deus é santo e puro. Tá. Odin é um deus legal. Segundo, Deus é justo, não pode deixar o mal imperar. Bom, se ele é justo e não pode deixar o mal imperar, então ele falhou, porque o mal ainda impera em nossos dias. Desde os tempos bíblicos até hoje, o mal impera. Haja visto as guerras, haja visto o Oriente Médio em constante conflito, haja visto a corrupção na política. Bom, eu não vou precisar ficar falando aqui das maldades que o ser humano faz, então o mal ainda continua imperando. 3. Deus é clemente, convida a conversão antes de corrigir. Aqui é uma justificativa dela para Deus ter matado todo mundo na época de Noé. Então ele é clemente antes de corrigir, aí você pode substituir por matar. O correto seria Deus é clemente, entre aspas, convida a conversão antes de matar. Isso é o correto, porque o que ele fez na época de Noé foi isso. Ele deu um toque pro pessoal, o pessoal não quis ouvir. Kill him. No quarto argumento, ela entra propriamente dito no dilúvio. Olha só o que ela diz, a tal da Mila. O dilúvio marca o fim de um período da história religiosa da humanidade e marca o início de uma nova era. É como se fosse o início de um novo mundo onde Deus faz aliança com Noé, o pai da nova humanidade. Deus mata toda a humanidade, deixando só Noé vivo, porque a humanidade é má. Então ele elimina todo mundo e deixa Noé. Depois que ele faz isso, se você observar em Gênesis 8, 21, ele diz assim, na metade do versículo para frente, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem me tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Ou seja, ele mata a humanidade porque a humanidade é má, deixa Noé. Depois disso, ele chega à brilhante conclusão de que toda a imaginação do ser humano é má desde a meninice. Quer dizer, ele precisou matar todo mundo para descobrir que não adiantou nada, que a humanidade continua sendo má. Eu não sei que marca de nova aliança essa mulher quis dizer, a tal da Mila, porque não mudou nada. O homem continuou mal e Deus falou, opa, descobri que o homem desde criança ele é mau. Então não mudou nada, continua sendo a mesma porcaria de sempre. Bom, aí no quinto argumento dela começa as interpolações, as adaptações para justificar. Noé é uma imagem de Cristo. Noé salvou a humanidade pelo lenho da arca. Cristo vai salvá-la pelo lenho da cruz, do dilúvio do pecado. Isso aí nada mais é do que adaptação, de pegar o contexto antigo e adaptar para o cristianismo. E Noé não salvou ninguém, na verdade, porque morreu todo mundo, Noé só salvou a sua família, o resto ele não salvou ninguém. Simplesmente tirou dele da reta e o resto se ferrou. E o sexto argumento. A arca de Noé é uma figura da igreja. Ou seja, a arca não é verdadeira, é só uma imagem, é só uma brincadeirinha, é só uma alegoria, não é de verdade. Tanto é que Deus deu todas aquelas medidas em côvados porque é uma alegoria, não é verdade. É só para imaginar, nada daquilo é verdade. É o que ela está querendo dizer. Assim como ninguém sobreviveu fora da arca, ninguém se salva fora da igreja. Todos os que se salvam, mesmo que não pertençam à igreja, se salvam por meio de Cristo e da igreja, ainda que não saibam disso. Ou seja, ela está querendo adaptar o cristianismo à história de Noé para não ter que admitir que é uma fantasia, que isso realmente não faz sentido nenhum. Todos os animais do planeta dentro de um barco durante um ano sendo alimentados por suprimentos invisíveis e sobrenaturais. Aí na parte 7 ela diz: as águas do dilúvio são figura do batismo, que pela água dá vida aos fiéis e apaga os pecados. Essa água do dilúvio não deu vida a ninguém, pelo contrário, matou todos os seres viventes, matou a humanidade, matou tudo. Então falar que essa água trouxe vida aos fiéis é um tremendo engano. E nem mesmo a Noé e a família dele, porque se ele saísse da arca também iriam morrer. Então essa água não traz vida nenhuma, pelo contrário, traz morte. Oitavo. O dilúvio como nova criação prefigura os novos céus e a nova terra. Ela usa um versículo do Novo Testamento que haverá no fim da história. Abraços. Resumindo, é tudo uma figura, é tudo uma fantasia, É tudo uma historinha para exemplificar Jesus, ou seja, para justificar o cristianismo. O que ela está querendo dizer é exatamente o que eu acredito, que toda essa história é uma fantasia. Então, já que é uma fantasia, vamos usar essa fantasia para justificar o cristianismo. Por que as pessoas fazem isso? Por que ela tem esse tipo de conduta? Porque ela, no interior dela, sabe que é totalmente irracional, é totalmente ilógico, não faz sentido algum essa história da Arca de Noé. Ela é totalmente sem sentido, não tem nexo nenhum, ela sabe disso. Mas
como ela está presa a um sistema religioso, um sistema de crença, como ela está presa a essas crenças, o que ela faz? O que a pessoa faz? Ela pega essa história e adapta ao cristianismo, tentando subverter uma coisa que não é para subverter. Está escrito lá, tem a medida em côvados, está tudo explícito lá, a quantidade de animais que entrou, o tamanho da arca, está tudo detalhadinho. Agora, e esses detalhes, ela simplesmente joga no lixo, dizendo que são apenas alegorias. Ela mesma admite que essa história de Noé é uma piada. E ficar tentando justificar com o cristianismo é uma forma de distorcer o que está escrito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem à vontade para comentar. Só que aquela coisa, né? Se ficar com trollagem, começar a xingar, começar com ofensas, eu vou remover os comentários e vou bloquear o usuário, porque eu não vou mais abrir espaço para esse tipo de ofensas. Aqui é um espaço para nós crescermos e discutirmos o tema proposto nesse vídeo. Se você não tem nada a acrescentar, por favor, só assista e fique na sua. Se for para ficar xingando, ficar ofendendo, eu prefiro que é melhor que você vá fazer isso em outro lugar, porque aqui eu não vou admitir mais. A proposta desse canal é debater ideias, é aprender uns com os outros e outra, ser refutado e contra-argumentar. Esse é o objetivo. Agora, se você não tem nada a acrescentar, por favor, fique na sua. Tá ok, pessoal? Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!